Falar ao povo de Deus não é fácil. Paulo, falando na sua palavra, ele diz que quando um profeta está profetizando, isso aqui é profecia. Os outros, como Rildo, Alexandre, Vivaldo e muitos outros profetas, vão julgar o que está sendo falado. Se a gente falar alguma coisa aqui que não está corretamente dentro daquilo que é a sã doutrina, a gente precisa ser repreendido, porque aí não é bom. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, você pode abrir aí sua Bíblia. Nós vamos discorrer sobre os versículos 1 e 2. Segunda Timóteo 4, 1 e 2. Você fique com a Bíblia aberta ou com o seu celular aberto e vamos acompanhar aqui esta palavra. Assim diz a palavra do Senhor: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insto a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Versículo 2, prega a palavra. Então nós vamos falar hoje sobre o que é a pregação da palavra. E o tema desta palavra de hoje seria a pregação em evidência. Seria interessante nós contextualizarmos esta carta de 2 Timóteo. O autor é Paulo, com certeza, e o destinatário dessa carta é Timóteo. E Timóteo, falando um pouco sobre ele, natural de Listra, da província lá da Galácia do Sul, que hoje é a Turquia Central, filho de uma judia crente, porém de pai grego. Então, Timóteo era judeu por parte de sua mãe, mas também era gentio por parte de seu pai, que era grego. A sua mãe Eunice e a sua avó Loide transmitiram, instruíram as Sagradas Escrituras desde a infância. Isso Lucas relata isso lá em Atos, no seu capítulo 16, versículo 1. Então, Timóteo recebeu da parte de sua avó, de sua mãe, as Escrituras Sagradas. Então, ele aprendeu as Escrituras. Timóteo conhece Paulo na sua primeira viagem. Paulo faz 3 viagens missionárias, mas Timóteo conhece Paulo na primeira viagem. Ele não vai com Paulo nessa primeira, ele vai agora na segunda viagem, acompanhando Paulo na sua missão de pregar o Evangelho e de fundar as igrejas. Na época, Timóteo era um jovem. E, além de jovem, ele tinha problemas estomacais. E isso leva a Paulo escrever o que está lá em 1 Timóteo, no seu capítulo 1, versículo 23, dizendo assim: não beba mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, Timóteo era um jovem que tinha problemas estomacais e, além disso, era um jovem muito tímido. E vocês sabem que, para quem prega a palavra, para quem comunica a palavra de Deus, a timidez é um problema sério, muito sério, não é? Isso impede, muitas vezes, de você externar aquilo que Deus colocou no seu coração para as pessoas. A timidez, ela reprime muitas vezes as pessoas. E é o que eu era também. No meu início também, a gente tremia todo. E como a gente treme até hoje, quando vai aqui para frente. Porque grande é a responsabilidade
daquele que usa esse púlpito aqui para falar. Então, Timóteo tinha esses problemas. Mas Timóteo tornou-se líder da igreja em Éfeso, que foi plantada por Paulo. Paulo, chegando em Éfeso, plantou aquela igreja. Por 3 anos ele pastoreou aquela igreja. E depois passou esse bastão aí para Timóteo. Então, Timóteo, um jovem com todas essas características boas, né, de timidez, problemas de enfermidade, assume uma igreja grande como a igreja de Éfeso. E Timóteo, então, teve que, de cara, enfrentar alguns problemas ali naquela igreja. O primeiro problema que Timóteo enfrenta são os falsos profetas. Pessoas que se diziam mestres e que estavam infiltrando na igreja para colocar ali costumes judaicos e dizendo que não era somente pela graça, não somente pela graça de Deus, mas vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam fazer a dieta judaica, não como isso, não como aquilo, e outras bugigangas a mais, que aqueles mestres estavam ali ensinando. E isso dizia com toda veemência, como Paulo fala, que eles nem mesmo sabiam o que estava dizendo, mas estavam ali pregando aquele tipo de doutrina. Uma doutrina que Paulo não havia ensinado, Paulo não havia pregado, Paulo não tinha esse tipo de mensagem no seu escopo. Então, de cara, Timóteo tem que enfrentar esse povo. Um jovem, naquela qualidade, naquelas condições, mas Deus usando poderosamente Timóteo para enfrentar aqueles homens ali. Depois de estabelecer critérios claros para a manutenção dos cultos. Talvez alguma coisa estava não muito certa no culto, Timóteo teve que organizar isso. Fazer uma organização no culto, na liturgia. Escolher oficiais para a igreja, presbíteros, diáconos e outros líderes que a igreja precisava. Assistência social às viúvas e acompanhar ela nesse ministério, ministério digamos assim, de assistência social. Decidir acerca de remuneração, né, daqueles nomes, daquelas pessoas que viviam pela igreja, e orientar e disciplinar presbíteros. Acho que essa era a parte mais fácil de Timóteo. Um jovem ter que disciplinar, às vezes, um velho de cabeça branca. Não foi fácil. Timóteo ter que chegar para alguém, já quase que servindo de pai, e dizer assim, olha, você está pregando, está errado, essa postura sua não está certa, essa forma não está correta, segundo as Escrituras Sagradas. Então, Timóteo teve também que enfrentar esse tipo de problema, disciplinar presbíteros. E também outras obrigações morais que o ministério pastoral requer. Mas qual seria o propósito desta carta? O que Paulo quer comunicar através dessa carta a Timóteo, que é 2 Timóteo? O livro de Atos registra, como já falamos, 3 viagens de Paulo. A primeira foi na província da Galácia, que hoje é a Ásia Central, a segunda província da Macedônia e Acaia, que é a atual Grécia, e a Ásia Menor, que é a Turquia. Bom, por mais de 30 anos, Paulo então prega fielmente o Evangelho, ele planta a igreja, ele consolida a fé, ele faz a obra. Mas, como todos vão chegando ao final, e Paulo agora está chegando ao final da sua vida. Tudo tem um começo e tudo tem um fim. Por melhor que seja o homem, por mais forte que ele seja, por mais abençoado que ele seja, vai chegando ao seu fim. Todos têm um final. Mas é interessante nós observarmos nesse contexto que Paulo, dentro disso, ele escreve uma das
de uma das suas maiores e mais belas expressões e declarações de um apóstolo. Nós notamos no capítulo 4, versículo 7, alguém podemos ler comigo aí, ele diz assim, 4:7, combati o bom combate. Vamos ler todo mundo? Combati. Então, dentro desse contexto de Paulo, chegando ao final da sua vida, ele então faz uma das mais belas declarações, tem outras declarações muito bonitas de Paulo, mas essa eu considero uma das mais bonitas. Um homem que trabalhou desde o encontro que ele teve com Jesus ali no caminho de Damasco, até o final da sua vida, preso agora, ele poder chegar no final e dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quantos começam bem a carreira? Quantos começam a todo vapor na igreja? Faz parte de grupos musicais, é um pregador às vezes por excelência, conhece bem a Bíblia, maneja bem a palavra, tem uma boa oratória. E quando você vai vendo no final, parece que ele vai decaindo, decaindo, decaindo. E nós já presenciamos muitos que já dizem para nós, olha, chega de igreja, estou decepcionado, estou em outra agora. E termina sua carreira mal. Então precisamos começar e irmos crescendo, que a Bíblia diz que é como a luz da aurora, até arraiar o dia perfeito. Então nossa caminhada não pode ser uma curva, uma parábola. Ela tem que ser contínua, contínua, contínua. Até o último dia da sua vida, até o último dia da minha vida. Então temos que preservar o Evangelho e a sã doutrina no nosso coração. Tudo aquilo que fomos aprendendo de Deus, nós temos que guardar no nosso coração, para que não venhamos, no final da nossa vida, não poder dizer como Paulo diz, combatendo o bom combate. Mas Paulo, agora idoso, começa a enfrentar uma dolorosa solidão. Um homem que pregou o Evangelho para multidões, plantou igreja, um homem que escreveu muitas cartas e que alicerçou muitas pessoas, agora está sofrendo uma dolorosa solidão. E ele diz aqui, no capítulo 1, versículo 15, os irmãos da Ásia me abandonaram. Disse, olha, na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo. Eu estive só. E depois, mais à frente, nós vamos entender por que esta solidão de Paulo. Mas o fato é que agora Paulo está só. Interessante que na primeira são 2 prisões. A primeira prisão de Paulo, ele é levado a uma prisão domiciliar. Ele vai para uma casa. E por 2 anos ele fica ali em Roma, preso, algemado a um soldado romano. E esse soldado ficava de 12 em 12 horas, e era trocado esse soldado. Vinha outro soldado. E isso nós entendemos por que Paulo escreve. Que ele pregou a toda guarda pretoriana. Paulo não tinha condições de chegar lá, no palácio de Nero, e dizer assim, olha, eu sou Paulo, sou pregador do Evangelho, reúne esse batalhão aí, que era o batalhão de elite, é o que guardava, fazia a guarda pessoal do imperador. Então, ele não podia ir lá e dizer assim, olha, reúne esse pessoal aí que eu quero pregar o Evangelho para eles. Não tinha jeito. Mas aqui ele diz que ele pregou a toda a guarda pretoriana. Então, de 12 em 12 horas, tinha um soldado algemado com ele. Então, não tinha jeito. Ali Paulo recebia os irmãos, ele escrevia a carta, ele falava do amor de Deus, ele pregava o Evangelho.
E esses guardas? Só ouvindo. 12 horas ouvindo Paulo. 12 horas. E à noite também. Acho que Paulo nem não dormia direito. Então toda a guarda pretoriana ouviu Paulo através da prisão de Paulo. Então tudo Deus tem um propósito. Louvado seja o Senhor. Agora, na segunda prisão, a coisa já é diferente. Agora, Paulo, na primeira prisão, ele era um prisioneiro por questões religiosas. Não tinha nada a ver com Nero, com Roma. Era coisa religiosa. Os judeus é que inflamaram e tal, e denunciaram Paulo, e Paulo foi preso. Agora, na segunda, não. Me parece que ele foi preso em Troade, porque ele disse para Timóteo, olha, passa na casa de Troade e traz minha capa. Quando ele estava em Troade, provavelmente ele foi pego de surpresa ali os guardas do Império Romano, e levou, e ele nem teve tempo de pegar a sua capa, quem sabe isso, e os pergaminhos e os livros que ele estava escrevendo. Então, nessa segunda prisão, ele é levado para uma prisão chamada Mamertina. Que tipo de prisão era essa? Era uma prisão no subsolo, insalubre, não tinha luz, não tinha uma corrente de ar, só existia uma porta de entrada e saída. Ali eram colocados os presos que eram inimigos de Roma. Como Paulo agora é considerado um inimigo de Roma. Por quê? Porque Nero, querendo reformular fazer uma nova Roma, dos 14 bairros ele manda incendiar todos, 10 bairros saem fora do mapa, são queimados, 4 bairros densamente povoados por judeus e por cristãos, não é atingido pelo fogo. Isso dá a Nero um álibi de dizer assim, olha, quem colocou fogo em Roma foram os cristãos. E aí começa uma perseguição. Os cristãos eram levados para a arena, queimados vivos, crucificados, com toda sorte de requinte de maldade. E Paulo é acusado de ser um dos líderes. Então o que é que acontece com os irmãos? Eles caem fora. Dizem, não queremos ter problema aqui conosco e vamos fugir de Paulo. Então é onde Paulo começa a enfrentar esse tipo de solidão. E ele reclama aqui, inclusive, de Figelo e Hermógenes, que não queriam mais ligação com ele. Demas havia deixado a sua própria sorte. Então, veja bem, diante da atroz perseguição do Império Romano, os crentes tinham medo de associarem a Paulo, já que ele era acusado de ser um dos líderes do incêndio de Roma. Então, Paulo agora começa a enfrentar a solidão e, consequentemente, vai enfrentar também a morte, porque ele agora é um preso considerado inimigo de Roma. Essa última carta tem como objetivo instruir Timóteo a preservar na fé, admoestá-lo contra falsos profetas, falsos mestres, animá-lo em seus deveres, e que Timóteo deveria ser substituído por Tíquico. Paulo provavelmente queria Timóteo junto com ele. Então essa última carta aqui tem como objetivo instruir a Timóteo a perseverar na fé, admoestá-lo contra falsos mestres que estavam ali atingindo a igreja, animá-lo nos seus deveres, os deveres que Timóteo absorveu, e que ele deveria ser substituído então por Tíquico. A maior parte da carta, porém, se ocupa com um apelo que Timóteo se mantenha leal a Paulo e leal ao Evangelho. Como assim? Paulo, então, agora diz para Timóteo que ele seja leal a ele. E em algumas passagens ele diz, você conhece o meu procedimento, minha fé, você conhece como eu entro e saio, você conhece muito bem como eu lido com a questão do dinheiro, você conhece muito bem como eu lido
com a questão do evangelho, da pregação, da fidelidade a Deus. Porque Timóteo também estava receoso de Paulo. Porque os rumores eram grandes de que Paulo havia se tornado líder daqueles que haviam colocado fogo em Roma. Então, por isso, até Timóteo tem esse receio de estar ali com Paulo. Mas Paulo escreve essa carta exatamente para dizer a Timóteo que ele precisa ser leal a Paulo, porque ele conhece Paulo, sabe quem Paulo é, né? E ser leal também ao evangelho, a não deixar se esfriar na fé. Por esse motivo, pelas perseguições, Timóteo deveria manter-se firme no evangelho. E Paulo aqui fala sobre 3 compromissos que Timóteo deveria abraçar. Não se envergonhar do evangelho. Timóteo não deveria se envergonhar do evangelho. E Paulo diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Será que nós muitas vezes nos envergonhamos do evangelho? Porque não é fácil. Em muitas situações, a gente não se envergonhar do evangelho. Dizer, sou crente, não faço isso, não faço aquilo, não posso fazer isso, por temor a Deus. E ser altamente criticado, abandonado, e sofrer muitos bullying em vários lugares. Então Paulo aqui diz para ele, não se envergonhe do evangelho. O evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. Sofrer pelo evangelho. Há muita gente que não quer sofrer pelo evangelho. A Bíblia diz que, Paulo falando, todos aqueles que querem viver piamente em Cristo, padecerão perseguições. Então, sofrer pelo evangelho é algo que é normal para o crente. É normal para aquele que abraça a fé. Porque ele anda na contramão. Ele não vai no sentido de todos. Ele vai contra o sentido de todos. Essa é a proposta do evangelho. Preservar o evangelho. Por que preservar o evangelho? Quantos falsos mestres estavam ali? Quantas novidades da fé? E é interessante notar que novidade da fé só era naquela época. Hoje não tem. Hoje não tem novidade da fé. Hoje só tem o evangelho puro. Não é verdade? Não. Nós estamos cheios de novidades. Vem para cá porque... Aqui, meu irmão, é o seguinte. Você vai dando uma moedinha, depois você vai dando um pouquinho mais, Você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai ficar rico. Vai ficar rico. Alguém chegando para Jesus e disse, seguirei-te, mestre, para onde quer que fores. E Jesus disse assim, as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos. E o filho do homem? Não tem onde reclinar a cabeça. Não tem onde reclinar a cabeça. Então a proposta do evangelho não é enriquecimento. É preservar a fé. É preservar o coração. É preservar a alma daquilo que há de vir. E por fim ele enfatiza bem que Timóteo deve fazer o quê? Pregar o evangelho. Não tem esse negócio não, Timóteo. Prega a tempo, fora de tempo. Olha o que está escrito no versículo 2. Prega a palavra, insto a tempo e fora de tempo. Se você estiver doente, você prega. Se você estiver são, você prega. Se você não puder pregar com palavra, pregue com a sua vida. É mais difícil pregar com a vida. É bem mais complicado pregar com a vida, que chamamos de testemunho pessoal. Alguém olhar para você e dizer assim, irmão, irmã, eu olho para você. Estou de olho em você. Tenho visto como você trata os irmãos. Eu tenho visto como você enfrenta as lutas, as dificuldades. Tenho observado como você trata seus filhos.
Tenho visto como você trata seus negócios e você é um espelho para mim. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Igual eu, quando eu crescer, eu quero ser igual ao Marcão. É claro que eu vou ser mais bonito um pouco, né, do que ele. Mas o fato é que nós devemos preservar e pregar o Evangelho. Aqui nós temos de Paulo 3 poderosas motivações. A primeira, todos prestarão contas ao Supremo Juiz de vivos e de mortos. Paulo aqui está fechando as cortinas da sua vida. Ele está encerrando. Ele agora está nos últimos momentos da sua vida. Paulo agora aqui começa a passar o bastão para Timóteo. Se ele, Paulo, está vivendo os últimos dias da sua vida, e ele como um pregador, como alguém que plantou igrejas, como alguém que pregou o Evangelho iria morrer com Paulo? Não. Ele gostaria que outro continuasse o seu ministério. É isso que todo mundo gostaria de ter. Paulo formou Timóteo. E a demonstração enfática de Paulo aqui, que tanto ele como Paulo deveriam prestar contas do seu ministério ao Supremo Juiz, pela sua vinda e pelo seu reino. Tanto crentes como os incrédulos, especialmente os pregadores, a incumbência da pregação é de Paulo e de Timóteo. Mas a prestação de contas será para aquele que julga, que é Cristo. Então vamos entender aqui o que Paulo está querendo dizer aqui, nessa primeira demonstração. É que Timóteo deveria prestar contas ao Supremo Juiz, que será Cristo Jesus, quando vier, para implantar o seu reino de glória. Então, a incumbência de Paulo e de Timóteo era realmente pregar o Evangelho. Porque as contas deveriam ser prestadas, e vão ser prestadas. Tanto Paulo como Timóteo, como todos aqueles que conhecem o Evangelho. Segundo, ele prestará contas ao vencedor que virá em glória. A ênfase maior aqui não recai tanto na presença de Deus, mas na volta de Cristo. Vamos explicar isso um pouco. Nós vivemos na presença de Deus. Concorda? Eu estou na presença de Deus. Você está na presença de Deus. O que você está fazendo, Deus está vendo, você está na presença de Deus. Se você está fazendo coisas boas, Deus está vendo. Se você está fazendo coisa ruim, Deus está vendo. Se você tem falhas, Deus sabe. Deus está vendo. Você está na presença de Deus. Mas, na hora de prestar conta de tudo isso, você vai prestar conta com o Filho. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Cristo é que vai julgar os vivos e os mortos. Julgar mortos? Como é que julga morto? E a ressurreição? Todos vão ressurgir. Eram mortos, agora estão vivos. Porque houve ressurreição. Ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão e os vivos serão o quê? Transformados. Então não vai ter morto. E todos prestarão conta. Todos eles prestarão conta na presença do nosso Deus. Tanto rico como pobres, como sábios, como indoutos, como bilionários, como miseráveis que não têm nada, todos vão estar lá diante de Deus, diante do trono que foi colocado ali para o nosso Senhor Jesus sentar e julgar. Jesus voltará. Se alguém tem dúvida, leia a palavra. Olhe os fatos. Olhe os acontecimentos do mundo. Jesus voltará.
Ele voltará pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, poderosamente, gloriosamente, vitoriosamente. Amém? Ele virá pessoalmente, ele não mandará anjo, não mandará arcanjo, não mandará outro ser. Ele virá pessoalmente, ele mesmo vai vir e resolver todo o problema. Visivelmente, todo olho verá, até aqueles que os transpassaram. Até aqueles guardas lá, romanos, que pregaram Jesus. Visivelmente, audivelmente, todos ouvirão o barulho das trombetas de Deus. Pedro relata isso com muita clareza, dizendo que os elementos se fundirão, o céu se enrolará, o sol não dará seu brilho mais, nem lua. Vai haver um transtorno em todo o universo, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos ouvirão o barulho das trombetas de Deus. Repentinamente, num momento, vapt-vupt. Não vai ter tempo de buscar a capa. Não vai ter tempo de ficar mais santo, de se arrepender. Será repentinamente, num momento, no abrir e fechar de olhos. Inesperadamente, sem aviso prévio. Não tem aviso prévio. Não é igual o ladrão que pega o celular, liga para você e diz, olha, 3 horas da manhã, eu sou pontual, vou estar aí. Vou levar dinheiro, joia, vou levar material eletrônico, o que tiver aí na sua casa, eu vou sacar tudo e vou levar. Aí você, beleza, que horas que é? 3 da manhã. Não atrasa não, velho. É assim que o ladrão faz? O ladrão não dá aviso. Ele vem sem aviso. Quando ninguém está esperando, assim como foi nos dias de Noé. Está todo mundo bebendo, casando, dando em casamento, indo para a escola, levando o menino para a escola, indo para o trabalho, pegando ônibus, pegando seu carro. Vai ser desse jeito, sem aviso. Poderosamente, com toda a milícia celestial. Pensa que Jesus vai vir sozinho? Olha, sou Cristo. Estou chegando, hein, gente? Vocês estão vendo? Não estão vendo direito, não. Não, mas é eu mesmo. Aqui, eu sou Jesus Cristo, eu vim para instalar o meu reino. Estou aqui nas nuvens, dá uma olhada para você ver. Não será assim. Como que será a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Poderosamente com toda milícia celestial. Toda milícia celestial. Anjo, arcanjo, querubim, serafim, terafim, todo tipo de gente. Todos os anjos. Milhares de milhares, milhões de milhões, bilhões de milhões. Vai ser uma revolução mundial. Todo mundo vai ver. Barulho para tudo quanto é lado. Anjos espalhados por toda parte. É assim que Jesus vai voltar. Pelo menos é o que a palavra de Deus nos diz. Gloriosamente, com todo esplendor. Não vai vir lá com o negócio apagado, não. É como se fosse uma explosão nuclear. A claridade vai ser tanta que não tem jeito, todo mundo vai ver. Vai ver. Não vai existir cego, não vai existir surdo que não possa perceber a vinda de Cristo. E, por fim, vitoriosamente, vencendo e vencedor. É interessante que, quando nós lemos na história, todo rei que conquista uma nação, o que ele faz? Mata o rei, mata a sua descendência, mata todos os seus súditos, e agora ele entra, assenta no trono e coloca os seus lá. Não é assim um presidente? Quando assume um novo presidente no país, o que ele faz com o primeiro escalão? O que ele faz com o segundo escalão? E coloca as pessoas que ele quer, as pessoas do seu conhecimento, para governar junto com ele. Assim vai ser Jesus. Quem que ele vai destronar nesse mundo? O príncipe deste mundo. Satanás. E todos os seus anjos.
todo o seu império, toda a sua inteligência, toda a sua estratégia. Que nós estamos vendo muito bem aí as estratégias que o inimigo está fazendo nas nações, em todo lugar. Já anunciando que o novo rei está para chegar. E quando ele chegar, o negócio vai ficar feio. Ele vai ser destronado. Então Jesus virá vencendo e para vencer. Terceiro, as contas será ao rei que vem para estabelecer o seu reino de glória. Então as contas todos nós vamos acertar é com aquele que vem para estabelecer o seu reino de glória. Jesus não vai delegar isso para anjo, para outro, não. É Ele mesmo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu não sei quanto tempo vai gastar para isso, mas com a eternidade. A segunda vinda de Cristo será absolutamente distinta da primeira. A primeira, ele já veio. Com Pentecoste, iniciou-se os últimos dias. A partir de Pentecostes é considerado os últimos dias. Pela descida do Espírito Santo. Então, na primeira vinda, ele veio, esvaziou, se humilhou. Ele se humilhou tanto, ele se esvaziou tanto, que tornou-se um zigoto, uma célula, que foi plantado ali no ventre de Maria. Então Jesus foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, até tornar-se humano. Porque Jesus é tanto homem quanto Deus. Homem, Deus. Nasceu num berço pobre, nasceu numa manjedoura, num coxo de animais. Vocês podem imaginar isso, irmãos? Você pode imaginar você casado com sua esposa, você ama sua esposa, você é louco por ela, e ela vai ter um filho, você está maravilhado com aquele filho. Eu que sou pai, eu sei que é isso. E os pais que estão aqui sabem. Quem não é pai, corre atrás. Então, nós queremos preparar o melhor lugar. Pegamos o melhor lugar da nossa casa, e ali a gente prepara com berço, tudo aquilo, todo o aparato que as mamães e os papais fazem muito bem. Vai nascer meu filho, ué. E eles sabiam, naquela época não tinha como saber se era homem ou mulher, mas sabia que era homem. Porque a palavra de Deus com Maria foi que haveria de nascer um varão, que o governo estava sobre ele. Ele tinha um cetro, aleluia, do governo. Então Maria e José já sabiam. Não precisava fazer teste. Era homem. E aí José agora, ali em Belém, como os irmãos todos conhecem a história, são muito bem informados a respeito disso. Eu estou aqui só jogando água no molhado. Foi para uma manjedoura, foi para uma estrebaria de animais, onde os animais são colocados. Nada contra os animais. Mas não era um local apropriado para nascer uma criança, um local provavelmente insalubre. E o que tinha para Maria colocar o seu filho? Uma manjedoura. José, provavelmente, um homem muito habilidoso, que ele era carpinteiro, arrumou as coisas direitinho lá, deu uma limpeza, provavelmente ele fez tudo isso. Mas não era um local apropriado. Então foi ali que Jesus nasceu. Porque tinha que ser lá, não tinha que ser em outro lugar. Isso era determinação do Pai. Nasceu num berço pobre, numa manjedoura, como já disse, foi educado numa família simples e humilde. Quem era José? José era descendente de Davi, da realeza. Mas com o passar dos anos,
José tornou-se uma pessoa comum. Mas a descendência era do rei Davi. Maria, uma mulher, uma moça simples. Não se fala que Maria tinha alguns dotes. Aliás, não fala muito sobre Maria. Também não fala muito sobre José. A Bíblia não dá ênfase a isso. Deus dá ênfase ao Salvador, que é o que nos interessa. É o que interessa para a humanidade, para o Evangelho. Foi educado em uma família simples. Nasceu numa cidade pobre, Nazaré. Por isso que ele é chamado de Nazareno. Então, amados, vocês veem que na primeira vinda, tudo isso aconteceu com Jesus. Não tinha onde reclinar a cabeça. Para entrar em Jerusalém, ele teve que pegar um jumento emprestado. Disse, vai lá, seus discípulos, vai lá, pega um jumentinho, vocês vão encontrar um jumentinho, está amarrado, vocês pegam, desamarram, traz para mim. E o dono do jumento vai dizer assim, mas que negócio é esse? Ele disse, não, o mestre precisa dele. Foi isso que aconteceu. Eles estavam lá tirando o jumento para levar para Jesus, o dono falou, opa, que negócio é esse aí? Vocês estão levando meu jumento? Não, o mestre precisa dele. Ah, beleza, então pode levar. Então, entrou em Jerusalém num jumentinho emprestado. Foi sepultado num túmulo emprestado. José de Arimateia, rico, mandou fazer um túmulo na pedra, um negócio bem, você quer para a minha família toda, eu vou morrendo, os outros vão morrendo, vou colocando aí. Quando Jesus é crucificado, morto, ele, José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, leva Jesus para esse túmulo dele, prestado, nem túmulo Jesus tinha. Mas na segunda vinda, a segunda vinda agora será totalmente diferente. Totalmente diferente. Nós encontramos em Apocalipse, quando João, quem era João? João era aquele que encostava no peito de Jesus, abraçava Jesus, é igual alguns irmãos que a gente conhece aqui na igreja. Abraça, aquele negócio todo, entendeu? Aquela aproximação com Jesus, que amava Jesus. Amava Jesus. Os outros amavam, mas João demonstrava isso com atitude. Quando João, em Apocalipse, viu Jesus na sua glória, o que aconteceu com ele? Caía aos seus pés como morto. O próprio João. Ele era para ficar bem em pé, disse, Jesus, bem eu sei quem é isso. É o Senhor aí. A glória dele era muito, muito grande. Seu rosto brilhava como o sol, seus olhos eram como chama de fogo, seus cabelos eram brancos, uma espada aguda saía da sua boca, tinha um cinto de ouro, seus pés eram como latão que reluzia, sua roupa, a roupa que brilhava, a glória era muito grande. E aí João não teve outra coisa a não ser cair como morto. Foi preciso de Jesus estender a mão, disse, João, levanta, você está vivo, rapaz, vou te mostrar, vou pegar um anjo aqui, chamou um anjo lá, falou assim, acompanha João aqui, você vai mostrar tudo para ele que ele precisa ver, e ele vai escrever, alguma coisa ele vai escrever, outras não. Então, Jesus virá em majestade e glória, vou ter que correr um pouco. Assentar-se-á no seu trono para julgar as nações, vivos e mortos, como nós já falamos aqui. Pequenos e grandes, virá com grande poder. Virá para estabelecer o seu reino de glória. Todo joelho vai dobrar, toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Anjos, demônios, homens, reinará com a sua igreja pelos séculos dos séculos. Essa verdade é única e infalível. Essa é a nossa esperança. Então virá com todo o poder, com toda a glória, todo o joelho vai dobrar. O primeiro joelho a dobrar é do príncipe deste mundo, juntamente com toda a sua catrevagem, turma dele toda, vai dobrar. Dobrar em sentido de reverência, não de adoração, porque eles não adoram, mas em reverência, dizer assim, esse é rei. E se a gente não dobrar, é chumbo grosso. Homens, todo joelho, todos os homens, desde Adão até o último que nascer, vai dobrar o joelho e dizer,
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E os anjos, todos os anjos, dobrarão seus joelhos. Olha que maravilha. Você imagina você dar uma subida lá no trono de Deus assim e dar uma olhada naquele universo de anjos, demônios, homens, todos ajoelhados diante de Jesus e numa só voz dizendo que Ele é Senhor. Uns vai dizer isso para a glória eterna, outros vão dizer isso para a perdição eterna, mas vão dizer. Aí você pega, dentro do nosso contexto político, os homens mais arrogantes desse país, dobrando seus joelhos. Dobrando. É o que a palavra de Deus diz. Muito bem. A palavra de Paulo aqui a Timóteo é: prega a palavra. Diante de tudo isso aí, de toda essa bagunça, prega a palavra. E ele diz aqui: conjuro-te diante de Deus, 4:1, e de Cristo Jesus, que há de vir de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. 2, prega a palavra. Conjuro-te. Ora, o que é essa palavra conjuro-te? Ele está dizendo, por favor, pelo amor de Deus, Paulo, prega a palavra. Isso aí é algo veemente. É um pedido veemente de Paulo. Prega a palavra. A tempo, a fora de tempo, admoesta, exorta, faz tudo que é possível, mas prega a palavra. A palavra precisa ser pregada. A palavra de Deus tem a supremacia e a pregação, a primazia. Vamos discorrer um pouco sobre isso, rapidamente. A palavra de Deus tem a supremacia. O que é supremacia? Coisa suprema. Coisa que está acima de tudo. Então a palavra de Deus, ela está acima de tudo. O que está acima da palavra de Deus? Nada. O que está abaixo da palavra de Deus? Tudo. Então a palavra de Deus, ela tem a supremacia sobre todas as coisas, em toda e qualquer área da vida humana, e da vida do planeta, e da vida dos cosmos. Tudo que nós entendemos de mundo que existe. A palavra de Deus tem a supremacia. Ela é incontestável. Ninguém pode contestar a palavra de Deus. Essa aqui. Ninguém pode dizer que ela está errada. Só pode dizer que está certa. E a palavra e a pregação tem a primazia. Então, a primeira coisa que se deve fazer, de tudo que se deve fazer na vida, pregar a palavra. A palavra tem a primazia. Tem a primazia sobre qualquer discurso, sobre qualquer teoria, sobre qualquer forma. A palavra de Deus tem a primazia. Vamos discorrer aqui para ver se a gente consegue chegar no final. Se não chegar no final, aqui é o seguinte, vocês não estão vendo, mas tem um alçapão muito grande aqui. Ó. Chegou na hora exata do pregador parar, o alçapão abre, o pregador cai lá fora na rua. E quem tem a chave ali é o Vivaldo, ele já está ali assim, a qualquer hora. Não é, Vivaldo? Louvado seja Deus, né? Isso é bom, né? Que o pregador fica em cima da hora, né? Não tem jeito. Glória a Deus. Vou correr, meu Deus. Misericórdia. Então, o pregador, eu vou ter que passar por cima, viu, gente? Vai ser igual um trator. Não tem outro jeito. O pregador não pode pregar a sua palavra. A sua, viu? A minha. Se eu estiver pregando a minha palavra, vocês fecham o ouvido. É anátema. Presta não. Não pode torcer a palavra. Torcer a palavra. Louvado seja Deus que esse auditório aqui é um auditório muito conhecedor. Subtrair, nem acrescentar nada na palavra de Deus. O pregador não pode fazer isso. Vou acrescentar um negócio aqui, porque essa palavra aqui é dura demais, o cara ali vai arrepiar.
Ou então vou tirar isso aqui da palavra, então vou acrescentar aqui para dar um upgrade aqui. Nada disso. Não pode subtrair nem acrescentar. Não pode ser popular ao ponto de suprimir as verdades das Escrituras. Tem que ser fiel. Isso significa que o pregador tem que ser aquele que chega aqui e diz: o negócio é o seguinte, vocês creem em Jesus Cristo, vão tudo para o inferno. E vira as costas e vai embora. Ou o pastor aqui fala: não, eu tenho que me manter distância, porque eu sou pregador da palavra. E o negócio meu é pregar a palavra. Não é isso. A Bíblia não está dizendo isso. O pregador tem que ser popular, no sentido de estar junto com as ovelhas, sofrer junto com as ovelhas, ouvir as ovelhas, participar do sofrimento das pessoas. O pregador tem que ser feito isso. Mas não pode ser ao ponto de suprimir o que a palavra de Deus está dizendo para as pessoas. Mas a pessoa precisa dar uma palavra dura. Mas a pessoa está passando uma barreira, está enfrentando um desafio. Mas ele tem que falar a verdade. Fala: irmão, sinto muito, mas você está em pecado, cara. A palavra de Deus diz isso, que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, papá. Tem que discorrer para a pessoa o que está fazendo. Não pode suprimir, não pode tirar as verdades. O pregador não cria mensagem, ele apenas proclama a mensagem. Quem cria a mensagem é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que cria a mensagem. Nós não precisamos criar mensagem. Nenhum pregador precisa criar, enfeitar a mensagem. Não, deixe que o Espírito Santo fale. Isso é problema do Espírito Santo. Mas se eu não falar isso, as pessoas não vão crer. Que é isso? Fala a palavra de Deus e deixa o Espírito Santo, ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que vai tocar no coração, é ele que vai fazer a obra. A gente não faz nada, não. A gente é só um proclamador. É um papagaio. Estou repetindo aqui para vocês. Muito bem. Mas o que é a pregação? A pregação é isso aqui, é uma comunicação oral das verdades bíblicas para as pessoas ouvirem, crer e serem salvas. Há uma celebridade aqui, que é John Wesley, que foi um evangelista britânico, fundador do metodismo, da igreja metodista. Ele diz assim, John Wesley: dá-me 100 homens que não temam nada, senão pecado. Pecado é uma coisa que você tem que ter medo. Se você tem que ter medo de uma coisa, chama-se pecado. Esse precisa ter medo. Sabe, quando você era pequeno, que lá na fazenda, e naquela escuridão, que os nossos pais, nossos avós, contavam a história da mula sem cabeça? Mula sem cabeça, a gente morria de medo. Na hora de dormir era um problema. E se a mula sem cabeça vier? E outros fantasmas que eles contavam para a gente. Então esse medo terrível do pecado. Então Wesley diz assim: me dê 100 homens que não temam nada, a não ser o pecado. E que nada desejam, não deseja mais nada, a não ser a Deus. E eu abalarei o mundo. Está aí, a igreja metodista em mais de 100 países, espalhada por todo o mundo. Então a pregação deve ser urgente. Eu estou correndo, viu, irmãos? A pregação tem que ser urgente, contextualizada. Você acha que a Bíblia é contextualizada? Tem que ser contextualizada. Ela tem que expressar a situação moral e espiritual da sociedade e confrontá-la. Essa tem que ser a pregação. A palavra de Deus é atual. O mundo mudou, acho que nós já ouvimos falar sobre isso aqui. O mundo mudou, a sociedade mudou, tudo mudou. Mas o homem continua o mesmo. Como está escrito lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Que a gente pode dizer, amante de si mesmo, presunçoso, avarento, inimigo do bem, e assim por diante, como os irmãos conhecem. A palavra de Deus não é um livro de consulta apenas. Como é que foi feita a arca lá? Foi feito de madeira de cipreste, tinha 150 metros de comprimento, 50 de altura, 50 de largura, tinha 3 andares, e foi toda betumada, quem sabe era petróleo, a gente não sabe, diz que é betume. Então, aquela arca foi construída lá num lugar seco, onde não tinha nada.
e gastou-se não sei quanto tempo lá, e todos começaram a rir, e tal, e veio o dilúvio, e tchum, só Noé e seus familiares foram livres. Então, também não é a questão do combate do gigante Golias. Então, isso foi escrito porque tem um significado. A arca de Noé simboliza Deus, simboliza Cristo. Se a pessoa não tiver Cristo Jesus, não adianta. Vai perecer. E assim por diante. A pregação é uma proclamação paciente. O pregador tem que ser longânimo. Nunca se irrita. O pregador não pode se irritar. Nunca cansa. O pregador sabe, eu preguei uma vez, agora não vou pregar mais não. Tem que pregar em todo o tempo. Com tempo, fora de tempo. Não desesperar. Muitas vezes a gente prega o evangelho e pensa, as pessoas não creram. Mas a semente foi colocada lá. Deixa isso por conta do Espírito. Sem contenda. Pregador não pode ser contencioso. Entrar em genealogias intermináveis. O cara fala, não crê em Jesus Cristo. Não, mas você tem que crer. E aí começa uma discussão. Não, pregador não tem não. Ele prega a palavra e pronto, deixa a coisa acontecer. Duas coisas aqui que devem existir na pregação do Evangelho. Exposição e doutrina. Então, a palavra de Deus tem que ter pregação e tem que ter doutrina. Se não tiver doutrina, tem muita pregação sem doutrina. Ah, o que é isso? Tranquilo. Aquelas pregação de água com açúcar, que é desse jeito mesmo, tranquilo, Jesus aceita e a coisa vai embora. Não precisa ter doutrina. As pessoas precisam saber que Jesus Cristo é Senhor e que Ele domina e que Ele é Senhor das nossas vidas. Por isso que Paulo escreve, há tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo seu próprio desejo. Para ouvir coisa boa. Não, eu quero ouvir coisa boa. Esse negócio de inferno, esse tem prestação de conta. Não, quero saber disso não. Conclusão e aplicação prática deste texto que nós acabamos de ler, eu quero ser muito rápido. Primeiro, o dever de ensinarmos o Evangelho para os nossos filhos. Vocês observam que lá no começo, a avó instruiu a mãe instruiu o filho instruiu muitas pessoas. Lloyd instruiu a mãe Eunice, a mãe Eunice instruiu Timóteo tornou-se um grande pregador. E aí vem uma palavra seguinte, se nós não ensinamos nossos filhos o caminho do Evangelho, o que acontece? Quando o pai ensina o caminho do Evangelho para o seu filho, olha, Jesus é assim, nas horas difíceis você tem que procurar o Senhor, a palavra de Deus diz que você tem que manter-se fiel, você tem que se manter puro, você não pode se enrolar com as coisas deste mundo, Ensinar a sã doutrina. Quando ele estiver grande, estiver lá na faculdade, ou no trabalho, ou seja lá onde for, e ele tiver um embate contra a sua vida, ele vai lembrar, o meu pai falou isso e isso para mim, que eu devo me manter fiel, então eu vou me livrar disso aí, estou saindo. Mas se ele não tem essa base, o que vai acontecer? Ele simplesmente está propenso a ceder todas as conversas fiadas que vêm por aí. Não tem base, não recebeu o ensinamento. E aí ele está propenso a não prosperar. Segundo, pregar o Evangelho em todo o tempo, com palavras e testemunho pessoal de vida. É aquilo que eu falei, testemunho pessoal é um problema. Às vezes as palavras são mais fáceis. Meu irmão, você se alinha aí, porque senão Jesus vai vir, ou então Deus vai pesar a mão sobre você, Jesus é assim, Mas e o testemunho? Se você soubesse que um pregador é ladrão, que rouba, ele estivesse pregando, você ia crer na mensagem dele? Sabe, nossa, a mensagem desse cara é bom demais. Ele é ladrão, mas a mensagem dele é beleza. Não tem testemunho. Mas se alguém tem um testemunho fiel, você diz, não, isso aí, eu preciso ouvir, eu preciso primeiro refletir o que ele está falando, porque o modo de vida desse cara eu conheço, eu sei que ele der lá um abraço o tempo todo, mas é um cara bom. Terceiro, não abandonarmos aqueles que deram suas vidas pelo Evangelho, mas honrá-los. Paulo aqui está sendo o quê? Esquecido, abandonado. Um homem que por mais de 30 anos pregou o Evangelho. Está sendo esquecido aqui. Está numa masmorra lá e está já no corredor da morte. Já foi
sentenciado à morte, por guilhotina, por espada, sei lá, decapitação. Isso porque ele tinha cidadania romana. Se não tivesse cidadania romana, ele ia ser crucificado, queimado vivo, essas coisas. Mas porque ele era cidadão romano, aí ia para a guilhotina, que é uma morte mais rápida. Desenvolver nossos dons e talentos para o crescimento do reino de Deus, ou a igreja. Então, não é para a glória pessoal. Desenvolver nossos talentos não é para uma glória minha. Que graça tem isso? Isso é mais sem graça que dançar com a irmã. Ah, vou fazer isso aqui para a glória minha. Para o povo ver que eu sou bom. Que eu prego bem, que eu falo bem, que eu canto bem, que no meu teatro eu sou o melhor. Não. A gente faz isso para o crescimento da igreja. Não é para mostrar que somos bons no que fazemos ou falamos. É como o corpo humano. É igualzinho o corpo humano. A cabeça aqui toda bonitona, olha lá para o pé, vê o dedinho minguim e diz assim: o que você está fazendo aí, rapaz? Vamos tirar você fora, você é pequenininho demais. O que você mentiu que você tem? Você é peso morto aqui para o corpo. Tira um dedo minguinho para você ver, se você não vai andar totalmente desequilibrado. Então, no corpo humano, você não quer retirar um órgão. Qual o órgão que você quer retirar do seu corpo? A não ser que, no meu caso, tive que tirar. Um órgão vital, importantíssimo. Eu tive que tirar. Não tinha outro jeito. Mas que o corpo sente a falta daquilo que foi tirado. Então, amados, para terminar aqui, se você canta, vem cantar. Você ouviu bem? Se você canta, vem cantar. Se você toca, vem tocar. Se você prega, vem pregar. Se você tem qualquer outro dom ou talento, apresente isso a Deus para o crescimento da igreja. Ponto final. Deus te abençoe. Amém? Mais alguma coisa, irmãos? Vamos ficar de pé, então. Senhor, o Senhor sabe e nós também sabemos. Isso é de conhecimento dos céus e também é de conhecimento nosso. Pleno conhecimento de que nada somos, absolutamente nada. A tua glória, a tua majestade, o teu amor, tua bondade, tua fidelidade é que nos alcançou. Não é só isso, não, é tudo isso. Dependemos do Senhor, vivemos para o Senhor, e o que nós queremos é honrá-lo. E dar glórias a Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Por essa igreja, pelos irmãos que estão aqui, pelas famílias que estão. E o nosso pedido nesta manhã? Tua palavra diz que nós podemos pedir. É lícito pedir. Então nós pedimos que o Senhor abençoe cada família aqui nesta manhã. Cada filho que está dando problema, cada esposa que está dando problema, cada esposo que está dando problema, cada enfermidade que está perturbando a casa, ou qualquer outra coisa, um problema financeiro que está atingindo a família. Então o Senhor tem poder para resolver tudo isso. O Senhor não nos garantiu vida aqui num parque de diversões, mas o Senhor nos garantiu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E o Senhor haveria de nos ajudar. O Senhor haveria de nos dar grande vitória em tudo. Porque essa é uma promessa que vem da boca de Deus, que estaria conosco e nos ajudaria a atravessar todos os nossos momentos. Em nome de Jesus. Amém. A graça de Deus esteja com você.